bem, pessoal? Bem, hoje eu estou aqui para falar de música. Mas o que é música? Música, no nosso dicionário, mundialmente se falando, assim dizendo, tá? É a arte de reproduzir sons. Mas como é que funciona essa coisa? Bem, a humanidade começa a fazer música, a se expressar através da música, provavelmente, talvez, quem sabe, há 15 mil anos antes de Cristo. Isso é só uma hipótese, ok? Mas como era feita a música, segundo alguns livros religiosos, históricos, já daquela época? A música ela era executada através de tambores, através de instrumentos de sopro e através de instrumentos de corda. Creio eu que os primeiros instrumentos talvez tenham sido de percussão, que eram os instrumentos como o pandeiro e outros mais, que precisam ser tocados através de pequenas pancadas. Eles eram tangidos, eles eram tocados e assim se obtinha um padrão rítmico, ok? Então aí foi o início. Creio eu que depois veio então a música através dos instrumentos de sopro, tá? Instrumentos esses que precisavam de ser soprados para que o som passasse através de orifício em alguns tipos de instrumento. E assim por diante, daí veio os instrumentos de corda, que outrora, logicamente, eram feitas de tripas de animais, que eram secas, torcidas, e assim tivemos muitos exemplos de instrumentos que a humanidade foi nos proporcionando. Bem, pessoal, nós sabemos que a classe de instrumentos são três: percussão, cordas e sopro, que eram os chamados instrumentos de madeira, porque outrora eles eram feitos de madeira. Um exemplo disso é a flauta e alguns instrumentos como o trombone de vara, saxofone, ok? Mas todos esses instrumentos, eles obedeciam uma regra, a regra dos seus campos harmônicos. Mas como é que é isso? Vamos tentar assim entender. Bom, na antiga Grécia, eles desenvolveram algo chamado modos gregos. E o que eram esses modos gregos? Ou melhor dizendo, o que nós hoje chamamos de modos gregos. Os modos gregos eram uma quantidade de sons executados em linha reta, ok? Um exemplo dos modos gregos é o de jônio, que ele consiste na escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, as 7 notas. Lembrando que nessa época o modo jônio de Dó ele não era chamado de escala. Esses modos gregos, por exemplo, o jônio é um exemplo muito assim marcante, ele nos dava uma sonoridade maior quando executado. Isso mesmo, os modos eles tinham uma sonoridade mais ou menos maior, tá? E automaticamente alguns modos gregos também nos davam uma sonoridade mais ou menos menor. O modo jônio, óbvio, ele nos retrata a escala hoje atual de Dó maior. O modo, no caso dórico, que seria o de Ré, ele nos dá uma sonoridade mais ou menos menor. O modo frígio, que é o de Mi, também nos dá uma sonoridade mais ou menos menor. O modo lídio nos dá uma sonoridade de Fá mais ou menos maior. O mixolídio, que é o de Sol, nos dá uma sonoridade mais ou menos maior em Sol maior. O aeólio, como eu já disse anteriormente, nos dá o som de Lá menor com perfeição. O lócrio é uma variação do modo em Si, mas não um Si menor e nem um Si maior. Bem, foi descoberto que os modos, no caso, os modos gregos, ou melhor, o modo grego de jônio, quando ele era executado partindo de notas diferentes, poderia-se então obter uma sequência de sons diferenciados, ok? Um exemplo disso, quem usava Dó, ele fazia Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse era o modo jônio. Mas quem executava o modo de Ré, ele obtinha então Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré.
Bom, naturalmente, os mais famosos, já na Idade Média, já quase em nossos dias, foram o jônio e o aeólio, que era o de Lá menor. Um exemplo do funcionamento de instrumentos de sopro, hoje eu tenho aqui, por exemplo, uma flauta doce. Uma flauta doce, ela é composta de módulos, que antigamente ela era feita de bambu, e veja que eu tenho furos. Esses furos, todos fechados, produzem uma nota. Por exemplo, aqui eu tenho um Dó, seguido de um Ré, de um Mi, de um Fá, de um Sol, de um Lá, de um Si e de um Dó. Então aqui eu tenho um modo grego. Hoje esse modo grego nós chamamos de escala. Veja que o modo grego, mais tarde, que passa a ser uma escala mãe, que é o caso do modo jônio e o modo aeólio, que é o de Lá menor, ambas se tornam as escalas de Dó maior e de Lá menor. A partir desse momento, outras escalas passam a existir, porque as pessoas começam a ter a necessidade. Porque quem toca em Ré, ele tinha uma sequência de notas de Ré a Ré, que era a escala de Dó. Mas não havia o sustenido e nem o bemol. Não havia os meios tons. Ok? Então, a partir daí, passamos então a ter os instrumentos que usavam pequenas chaves. Outros passaram a receber chaves que eram apertadas. Instrumentos como trombone de vara, tinham geralmente 3 teclas e eles eram apertados fazendo combinações diferentes para que se pudesse ter o som de 7 notas acima de 7 notas. Mas como eu disse, entre cada uma das notas haviam 7 notas e entre cada uma dessas notas haviam 5 notas. Como assim? Vamos lá, eu vou explicar isso. Tudo bem, pessoal? Bem, aqui eu vou dar um exemplo dos modos gregos, tá? Que seriam, no caso, o de Dó, que é o modo jônio. Vamos lá? Dó, Ré, Mi, Fá juntos, Sol, Lá, Si, Dó. O jônio é o próprio aeólio. Se eu começá-lo pela casa de Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Pronto, ó. É o de Lá menor. O de Dó, eu vou pegar a mesma sequência e vou começar por Dó. Então, o modo jônio é a escala de Dó maior executada ou de Dó a Dó, no caso, quando eu executo de Ré a Ré. Aí eu passo a ter o dórico, de Mi a Mi o frígio, de Fá a Fá o lídio, de Sol a Sol o mixolídio, e o de Lá o eólio e o de Si a Si é o lócrio, ok? Vamos lá? Que dá essa sonoridade. Esses modos gregos geraram os primeiros 7 acordes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá menor, Si. Eita, tô meio ruim aqui. Mas quem tinha o Dó maior não tinha o Dó menor. Quem tinha o Ré menor não tinha o Ré maior. Quem tinha o Mi menor não tinha o Mi maior. E assim, para corrigir, foi sendo mexida na terceira nota. E passamos então a ter Dó maior, Dó menor, Ré maior, Ré menor, Mi menor, Mi maior, Fá maior, Fá menor, Sol maior, Sol menor, Lá maior,
Lá menor, Si meio diminuto, acabou gerando o Si menor e o Si maior. Então passamos a ter 7 notas maiores, 7 notas menores, e o sustenido bemol foi as suas intermediárias, ok? Quem tem o Mi, vem para o Fá. Quem tem o Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Da mesma forma, Mi menor, Fá menor, Fá sustenido menor, Sol menor, Sol sustenido menor, Lá menor, Lá sustenido menor, Si menor e Dó menor. É isso aí, pessoal. Eu acho que ficou bem fácil de entender dessa forma no instrumento. Na verdade, você trabalha com os acordes maiores e menores e os seus respectivos sustenidos, ok? É lógico que automaticamente outros acordes além dos consonantes, que são os acordes que expressam um único som, foram sendo descobertos e novos acréscimos, e assim passamos a ter acordes com sétima, menor e maior, acordes com nona, tá? Menor, que é o de segunda, acordes com 13ª, 14ª e muitos outros. Esses acordes básicos eram chamados de consonantes, porque embora você apertasse 3 acordes, ou melhor dizendo, me desculpe, você apertasse 3 notas ao mesmo tempo, você produziria um acorde consonante, um acorde que expressaria apenas um tipo de som por vez. Ou seja, quem aperta Dó, Mi, Sol, ele vai ter Dó maior. Quem aperta Mi, Dó, Sol, ele também vai ter Dó maior. Sol, Mi, Dó também tem Dó maior. Não importa a sequência disso. No entanto, as 3 notas combinadas produzem um som de Dó maior. A mesma regra valeria então para todas as notas que assim fossem sendo construídas, todos os acordes em cima dessas notas. Mas aí você me pergunta, tá, você falou de acorde, e essa nota que é feita em apenas um furo na flauta? Bem, ela não é chamada de acorde, ela é chamada de grau. Quando eu fecho todos os furos de uma flauta e toco um Dó, ou venho e toco um Sol, deixando todos os furos soltos para produzir o som de Sol, eu apenas estou expressando um único som. Isso vale para instrumentos de corda, quando você toca a corda de um determinado instrumento. Um exemplo disso é o violão. Eu tenho aqui um Dó. Aqui eu também tenho um Dó. Os dois juntos são Dós. Se eu fizer um acorde, por exemplo, no violão de Dó maior, eu tenho um Dó, tenho um Mi, tenho um Sol, tenho um Dó e tenho um Mi. As mesmas cordas se repetem de formas diferentes. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Isso é um Dó maior. Bom, já deu para entender, gente, que não é muito difícil e ao mesmo tempo um pouco complicado. Na verdade, aqueles instrumentos que só tocavam uma nota por vez passaram a ser chamados de instrumentos de solo. Aqueles que produziam então a harmonia passaram a ser chamados de instrumentos de acompanhamento. Tá aí por isso que quando você vê alguém num teclado tocando, fazendo o fundo da música, ele se encontra acompanhando a música. A mesma coisa é no violão, na guitarra. Quando uma pessoa ela faz o solo, isso é chamado de arranjo, porque ele está enfeitando o acompanhamento. Quando a outra pessoa vem e faz aquele solo principal de introdução ou de terminação de uma música, isso é chamado de solo base ou solo principal. É aquele solo que se sobressai e marca aquela música em que você diz: eu conheço essa música.
Gente, era bem complicado. Imagine uma pessoa furando uma flauta naquela época, alguns 1000 anos antes de Cristo, e ele furava com uma escala de dó a dó. Ele só conseguia tocar músicas em dó. Se o outro sujeito furasse de ré a ré, ele só conseguia tocar notas mais ou menos em ré menor. E no caso de mi, que era o frígio, era o de mi menor. O lídio, o de fá, mixolídio, de sol, aiólio, de lá menor, e o lócrio era uma confusão só. A verdade é que ninguém sabe ao certo quanto tempo durou para que as pessoas começassem a construir acordes. Mas quando nós falamos dos modos gregos da antiga Grécia, há quase 2000 anos, ou quem sabe 3000 anos antes de Cristo, nós começamos então a entender que ali já era executado músicas soladas, sendo que, relembrando, na área jônia eles tocavam o modo jônia, a maneira de tocar dos jônicos. Na área no caso lócrea, a maneira dos lócrios. E cada área retratava uma nota. Isso era uma grande confusão. Vemos aí que na antiga Roma, ou em alguns impérios já conhecidos, para que a música pudesse ser retratada de uma forma especial, os músicos, cada um tinha geralmente uma trombeta numa nota diferente. Enquanto um fazia dó, 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 o outro fazia ré e o outro fazia mi. E assim eram necessários 14, 21 trombetistas para que uma música pudesse ser tocada nota por nota. É lógico que à medida em que entra os furos, como é o caso da flauta, as notas começam a ser moduladas através do apertar de dedos de um determinado instrumento. Eu espero que a história da música tenha ficado assim um pouco mais clara. Eu tentei falar assim de uma forma bem simples, mas já deu para entender que a música ela tem um acompanhamento, que é a sua base, o seu fundo. Ela tem o solo, que é a parte que caracteriza, que nos faz entender o que está sendo tocado, mas ela também tem aquele solo especial, que é o solo de enfeite, que é o arranjo, que pode ser feito através não somente do solo, mas da batida, em especial de um instrumento ou vice-versa. Valeu, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Bom, estou partindo e eu espero dar prosseguimento a uma série de vídeos e explicações falando de música. Fui!